Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele coloca que a doutrina espírita passaria por 3 períodos. O primeiro período seria o período do fenômeno, aonde os espíritos se apresentariam para o mundo espiritual. Neste momento, então, praticamente o mundo inteiro ficou conhecendo que existia um mundo espiritual. Ele disse que teria ainda um segundo período, que seria o período da filosofia e do conhecimento. Esse período nós percebemos que eu acho que de uns 30 anos para cá, dificilmente tem uma casa espírita que não estude, que não procure refletir, meditar, conhecer a doutrina espírita. Mas ele falou de um terceiro período. E ele disse que o terceiro período seria da aplicação da doutrina espírita. E é sobre a aplicação da doutrina espírita que nós vamos conversar essa tarde. Okay? Então, Kardec também coloca na Gênese que nós precisamos desenvolver os nossos sentimentos. Ele diz assim: já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. Dessa maneira, nós vamos falar hoje sobre sentimentos, emoções, e antes de mais nada, termos uma compreensão do Evangelho de Jesus. Jesus, ele tinha um poder de alcançar a todos. Ele falava para o coletivo, para o grande, para o médio, mas ele falava também para o nosso interior. Jesus conversava com a nossa intimidade dentro de nós. E com isso, nós começamos a refletir que ele trazia mensagens de grande importância para fazermos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, a busca desse autoconhecimento. E eu vejo muito apropriado o momento que nós estamos vivendo, porque obrigatoriamente nós agora somos obrigados a ficar conosco, né? Voltamos para casa, conviver com a nossa família nuclear, conviver com os nossos familiares, mas ao mesmo tempo nós temos esta oportunidade de refletir sobre nós, de procurarmos nos conhecer. Com isso, então, nós vamos trazer alguns capítulos do Evangelho, porque não é possível nós trazermos todos, a fim de que a gente reflita sobre ele, mas agora com esse objetivo, de podermos refletir para dentro de nós. Então, no primeiro capítulo, já Kardec coloca um enunciado de Jesus que diz: eu não vim destruir a lei. Eu dei o nome para esse capítulo, o capítulo do respeito, porque Jesus já nos mostrou, se nós fôssemos estudar a nível de macro, que ele não veio destruir a lei de Moisés, mas ele veio dar continuidade, ele veio explicar o que ele realmente veio trazer para nós, que seria a lei do amor. Trazendo para dentro de nós, quando ele fala que não veio destruir a lei, nós também trazemos um padrão, um modelo, um conhecimento, um nível de consciência. Cada um de nós traz uma compreensão, um entendimento a respeito das questões da vida. Então, nós estamos num processo de evolução e cada um de nós traz crenças que muitas vezes vêm culturalmente ou dos nossos familiares. Quando nascemos, os nossos pais passam para nós aquilo que eles sabem. E com isso, então, nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, e a nossa personalidade, dentro do nível de consciência que nós trazemos, nós temos um modelo que nós apresentamos a nossa forma de ser. Então, ele traz o respeito para que a gente compreenda que nós devemos nos autorrespeitar, primeiro compreendendo qual é o nível de consciência que eu estou, quais são ainda os modelos que eu trago comigo, que muitas vezes está equivocado, quais são
os conhecimentos, o entendimento que eu trago, que faz com que eu tenha esse tipo de comportamento. Então, quando eu começo a me auto-perceber, eu tenho a oportunidade de poder respeitar até o nível de consciência em que eu me encontro. Então, cada um de nós traz padrões, traz compreensão, traz entendimento. Com isso, Jesus queria nos dizer assim, que se nós não nos respeitássemos dentro do nível de consciência que nós estamos, nós, então, né, teríamos dificuldade de compreender aqueles que convivem conosco. Então, não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade. Com isso, nós percebemos que dentro de mim eu trago conceitos, leis, que eu preciso identificar. Porque quando eu identifico, eu passo a perceber se ela está dentro da lei divina, que é a lei do amor, porque Jesus veio trazer a lei do amor para nós, ou se ainda a lei que eu trago dentro de mim, está mais ligada à lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é a lei que julga, olho por olho, dente por dente. Não estou dizendo que é uma lei que não estava correta para a época daquele povo. Naquela época, o povo era mais primitivo, ele precisava de um ensinamento aonde fosse mais duro. Mas Jesus percebeu que nós estávamos evoluindo e ele trouxe essa outra opção, a lei do amor. Com isso dentro de nós, nós temos essas duas opções. Nós trazemos ainda um primitivismo dentro de nós, trazemos ainda conceitos que precisam ser elaborados, mas, por outro lado, nós trazemos a centelha divina. Nós trazemos Deus dentro de nós. Jesus veio com o objetivo de desenvolver essa centelha divina, que seria a lei do amor. Mas nós estamos num processo. Nós sabemos que grande parte do nosso comportamento, entre aí 90% a 95%, eles são automatizados. Eles tendem a agir de uma forma espontânea. E com isso, como nós desenvolvemos um ego que precisa ainda ser trabalhado, porque ele está doente devido a esse nosso lado de consciência que se encontra rebaixado por termos ainda pouca consciência, a nossa tendência é agirmos por impulso. De repente, nós temos lá um movimento que faz com que a gente se defenda. Porque quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós trazemos a lei da conservação, que faz com que a gente queira se defender. O que significa isso? Significa que nós queremos manter esse corpo vivo. Faz parte da lei divina essa programação para todos nós. Com isso, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais, mas também trazemos sentimentos negativos, sentimentos que precisam ser elaborados, precisa ser novamente revisto pela nossa própria consciência. Estamos falando nós conosco mesmo. Então, uma das emoções que mais causa entrave para o nosso desenvolvimento, para que a gente consiga realmente ficar mais livre, é o medo. Quando nós nascemos, nós já nascemos com medo, porque nós queremos preservar esse corpo vivo. E o medo faz com que, no decorrer da nossa caminhada, no desenvolver da nossa personalidade, ele vai fazendo com que a gente se esconda para não mostrar aquilo que somos, porque temos medo de não sermos aceitos. Então, dentro desta personalidade que nós estamos trazendo, nós temos tendência a fugir da realidade, fugir do
da verdade, ou seja, fugir de nós mesmos, porque ainda não aprendemos a lidar com esse lado primitivo que trazemos dentro de nós. Então, quando Jesus diz que não veio destruir a lei, ele quis nos dizer que nós precisamos nos autoconhecermos e saber aonde nós nos encontramos. Qual é o nível de consciência que eu me encontro? A fim de que eu faça essa identificação e possa gradativamente ir fazendo, como Kardec coloca, domando essa energia que ainda está desorganizada, que faz parte do nível de consciência que nós vivemos aqui na Terra. Nós ainda trazemos um primitivismo, mas trazemos o self para que possa desenvolver esse lado divino dentro de nós. Desta maneira, quando nós temos um contato com o outro, nós não temos o mesmo nível de consciência para poder julgar ou avaliar como o outro está. Nós vamos entender que ele também faz parte de um processo e que aquilo que muitas vezes nós estamos trabalhando, ele ainda não começou a trabalhar. Por isso que eu coloquei esse primeiro capítulo do respeito, para que a gente consiga entender que cada um de nós traz um nível de consciência e somos únicos. E que nós estamos trabalhando para podermos encontrar dentro de nós mesmos o autoconhecimento. Então, o processo é voltarmos para nós e respeitar o outro, porque dificilmente nós vamos conhecer o outro se nós não nos conhecermos. Passando para o capítulo seguinte, ele nos diz assim: meu reino não é deste mundo. O que Jesus quis dizer para nós? Eu chamei esse capítulo de desapego. Por que de desapego? Porque o nosso reino ainda está muito ligado a este mundo. Mas Jesus nos diz que o dele não é deste mundo. O que ocorre? Como nós estamos encarnados e ainda não movimentamos a lei do amor, nós estamos muito vinculados ao ego. O ego é essa personalidade que nós desenvolvemos nesta vida. Então, como nós estamos mais voltados para o ego, devido ao nosso grau de consciência, nós tendemos a valorizar mais as questões egóicas, que é o prazer imediato. Mas Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Então, também o nosso reino não é deste mundo, porque nós somos irmãos de Jesus. Sendo irmão de Jesus, nós precisamos fazer uma autoavaliação. O que significa? Quebrar essa ilusão de que o verdadeiro reino nosso é a Terra. Não é a Terra. O verdadeiro reino nosso é o mundo espiritual. Nós estamos aqui temporariamente. Quando nós tomamos consciência disso, nós vamos investir mais no desenvolvimento do self, da centelha divina, do que no prazeres do ego. Hoje, na atualidade, nós percebemos que ocorre o oposto. Quando recebemos nossos filhos em nossa casa, qual é a nossa preocupação? Que ele possa, não estou dizendo que está errado, mas a nossa preocupação maior é que ele possa ter estudo, que ele possa ser um bom profissional, que ele possa ganhar um bom dinheiro, que ele possa ter uma boa casa. Então, o nosso foco está no ter. Ainda está no ter. E não no ser. O que nós fazemos? Nós damos para os nossos filhos praticamente 6 dias e 22 horas para o ter. E 2 horas nós levamos para a evangelização, para o ser.
Então, nós estamos ainda deslocados, porque quando nós nos comprometemos a vir a reencarnar, nós fizemos um projeto. Todos nós fizemos um projeto. Qual era o nosso projeto? Desenvolver o nosso potencial divino. Desenvolver os valores que nós trazemos dentro de nós, as virtudes. Só que, ao chegarmos aqui, devido nós estarmos ainda no mundo materialista, no mundo muito apegado a essa parte egóica, nós acabamos, quase a grande maioria, se perdendo e voltando mais para o lado material. Então, quando Jesus diz que o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo, por favor, este mundo é importante, mas não é aqui. Vocês voltarão. A qualquer momento, vocês estarão no reino verdadeiro, que é o mundo espiritual. Quando nós tivermos essa consciência, os nossos valores vão mudar. Vai mudar nossos valores. Por quê? Porque nós teremos consciência que nós estamos aqui temporariamente, é temporário o nosso período que estamos aqui, e que nós voltaremos, e aquilo que nós temos, nós não levaremos, a não ser o aprendizado que nós vamos aprendendo. O restante nós vamos deixar aqui na Terra. Então, se nós tivermos essa consciência, chegou este momento de voltarmos para nós e observar onde é que estão os nossos valores. Os nossos valores estão mais no ter ou está mais no ser? Com isso, nós vamos quebrando as nossas ilusões, porque o orgulho, ele nos enche de ilusões. O que significa isso? Quando nós começamos a viver aqui na Terra, desenvolver a nossa personalidade, e que temos essa educação, entre aspas, que o importante é ter, nós começamos a criar ilusões em que, se eu tenho bastante, eu estou protegida. Se eu consigo ter muito dinheiro, um poder, se eu consigo mandar nos outros, tudo uma ilusão, porque amanhã eu posso estar voltando, mas nós vamos criando esse modelo em que acreditamos, e isso praticamente faz parte do nosso movimento, do nosso dia a dia. Acredito até que Deus, pela sua bondade, fez nós pararmos para repensarmos, porque nós estávamos entrando num movimento de automático. A ciência nos encantou e nós ficamos encantados pelos brinquedos que ela nos oferece, e de repente nós começamos a fugir do verdadeiro significado da vida, que o verdadeiro significado é desenvolver o nosso potencial, são os nossos valores, são as virtudes, é o nosso convívio com o outro, é desenvolver a amorosidade, a solidariedade, o carinho, o afeto. Então, nós fomos nos distanciando deste movimento, a tal ponto que nos perdemos, poderíamos dizer assim, dentro da ilusão do orgulho, porque nos diz o Evangelho que o orgulho e o egoísmo ainda são os maiores males da nossa humanidade. Desta forma, nós perdemos o contato com essa informação que nós temos uma vida futura, que nós retornaremos para o mundo espiritual, que voltaremos para o verdadeiro mundo. Tudo isso nós temos somente quando estamos estudando a doutrina. Fora dela, a gente acabou se distanciando. Então, Jesus, falando para dentro de nós, ele diz assim, ó, meu reino não é deste mundo, o teu reino não é deste mundo, por favor. Esse aí tem que ficar para o segundo plano. O verdadeiro mundo é o mundo do amor, é a lei do amor. E Jesus nos veio trazer a lei do amor, e ele ainda diz, o meu fardo é leve, é suave, okay? É simples. Basta que a gente consiga tomar essa consciência. Então, o verdadeiro reino
é o reino do self, que a gente chama, da centelha divina, deste amor que nós podemos desenvolver dentro de nós. Vamos falar um pouquinho do terceiro capítulo. Eu acho bem interessante que ele diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Verdade. Há muitas moradas se nós falarmos a nível de macro, porque é infinito as moradas que existem, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Mas hoje nós vamos falar das nossas moradas internas. E esse capítulo eu chamei o capítulo da esperança. E aí nós podemos fazer a primeira pergunta: qual é a minha morada? A minha morada está dentro de uma mágoa, de uma revolta, está dentro de um ciúme? Aonde que eu moro? Eu preciso fazer essa reflexão comigo. Aonde eu estou? Eu estou procurando buscar esses valores internos ou eu estou presa nesta morada em que me prende? Porque é uma prisão isso. Então, eu preciso desenvolver o autoconhecimento, eu preciso ter aquele contato comigo e perguntar todo instante da minha vida: onde eu estou? Qual é a morada que eu estou agora vivendo? Porque aonde está o nosso pensamento, ali que eu estou vivendo. Se o meu pensamento está no futuro, eu estou vivendo a fantasia do futuro. Não é real. Mas eu vou criando uma ansiedade porque eu não tenho resposta. E aí começo a ter uma angústia, começo a ficar sem resposta para as coisas porque não tem resposta ao futuro. Há 3 meses atrás nós estávamos tendo um movimento normal. Normal. Aqueles que estavam planejando para 5, 6 meses a sua vida, o planejamento já caiu por terra, porque não deu mais. Né? Já voltamos para casa, estamos aqui refletindo conosco mesmo. Então, o nosso pensamento no futuro, ele cria uma ansiedade e, ao mesmo tempo, nos desloca, tira de nós vivermos o aqui e agora, o momento. O que ele faz? Ele nos leva para depois. Veja, eu fico fragmentada, porque eu estou vivendo agora, mas estou pensando no depois. O depois eu não consigo fazer. E muitos insistem em querer saber o depois, insistem, e com isso vai criando ansiedade e às vezes até pode desencadear, né, um medo que causa pânico, porque fica naquela tentativa de adivinhar e não consegue nunca. Mas nós temos um outro modelo, aquele modelo que fica preso no passado, é uma outra morada. Vivemos quase sempre falando do que já aconteceu. Muitas vezes com o movimento de acharmos que foi injusto para nós, que eu não deveria ter passado isso, que isso foi injusto, que eu não merecia, eu não sei por que eu passei isso. Então, o que ocorre? Eu fico remoendo um passado que eu já não vou voltar mais, mas que está me tirando de viver o agora. Este passado, quando nós nos colocamos como vítima, nós desenvolvemos uma depressão. Depressão por quê? Porque eu me acho coitadinha e daí eu sinto que eu não mereço viver essa vida. Como assim que eu tive que viver tudo isso? E esquecemos que a lei divina, ela é igual para todos e ela é só amor. Como assim? O que a Graça está falando? Que a lei divina é só amor mesmo. E se nós vivemos alguma situação, tinha um aprendizado ali. Se eu não aprendi a lição, eu fico lamentando. Se eu voltar e aprender a lição, eu cresço. Eu começo a
abrir a minha consciência e perceber, é mesmo, eu passei por aquilo porque o meu orgulho estava exacerbado. É mesmo, eu passei por aquilo porque o meu egoísmo estava muito além da conta. Eu passei por aquilo porque eu queria mandar em todo mundo. Então, quando eu tenho essa percepção, eu transformo o passado num aprendizado. E aí eu consigo viver o aqui e agora, que é realmente a realidade. Por isso que Jesus diz: conheça essa verdade. A verdade é eu viver o agora. Quando eu vivo aqui e agora, eu estou vivendo a realidade. Seria o presente. Então, nós precisamos refletir se eu estou namorada do futuro, se eu estou namorada do passado, ou se eu estou namorada do presente, tudo dentro da minha mente, tudo dentro de mim mesmo. A minha morada, ela está mais negativa, estou entrando no mundo inferior, daquele mundo da sombra, eu estou dentro da minha sombra, ou eu estou dentro da minha luz? Porque nós temos um lado sombra e um lado luz. Esse lado sombra, quando nós fazemos a identificação, nós conseguimos sair dela. Quando eu entro na sombra e acho que eu estou com a razão, eu me fixo nela. E daí eu começo a entrar em conflito com aqueles que estão em minha volta. Então, se eu não estou me sentindo bem, é sinal que eu estou fazendo uma escolha infeliz. Porque eu estou numa morada em que ela está sombria dentro de mim. Se eu estou me sentindo feliz, se eu estou me sentindo bem, se eu estou procurando desenvolver meus valores, eu estou numa morada feliz. E é esta morada que nós vivemos agora que nós vamos levar quando desencarnarmos. E tem muitos que perguntam: para onde será que eu vou quando eu desencarnar? Eu vou continuar com essa morada que eu tenho agora. Se a minha morada é de solidariedade, de amizade, de compreensão, de afeto, de carinho, eu vou morar no mundo com essa característica. Se a minha morada é de ciúme, de revolta, de ódio, de raiva, eu vou morar nesta morada que eu escolhi. Então, cada um de nós é importante que se auto-observe para verificar em que morada nós estamos. E nós vamos passar para o 4º capítulo ainda, onde que Jesus diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo, eu coloquei o capítulo da oportunidade, do recomeço. Então, quando nós tomamos consciência de que nós estamos num processo temporário, todos nós estamos passando por um processo temporário aqui na Terra. E que nós vamos nascer, e esse nascimento, quando falamos de reencarnação, nós desencarnamos e reencarnamos. Mas agora nós vamos falar do renascimento do nosso interior. Eu posso renascer todos os instantes da minha vida. Quando eu tomo consciência e faço uma revisão dos meus padrões. O que significa isso? Nós sabemos que quando nós desencarnamos, a gente faz uma retrospectiva automática da nossa última encarnação, né? Nos contos espíritos, que a gente faz uma retrospectiva, um balanço. Aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, e retornamos para o mundo espiritual. Mas nós podemos fazer esse balanço antes de desencarnar. E se nós fizermos esse balanço antes de desencarnar, eu posso buscar um renascimento dentro de mim. Então eu começo a perceber
que certos padrões, certas crenças, certo modelo que eu estou trazendo não me serve mais. Já não me faz feliz. Já é um padrão que está impedindo o meu crescimento. E lembramos de uma passagem de Jesus em que vieram a mãe, vieram os irmãos e falaram para ele: olha, a tua mãe, teu pai, teus irmãos estão aí. E ele diz assim: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Meus irmãos e minha mãe é aquele que cumpre a vontade do Senhor. O que Jesus quis dizer com isso? Que, na verdade, nós precisamos identificar o que realmente, qual é o nível de consciência que nós estamos, a fim de que a gente consiga sintonizar com a lei divina. Porque naquele instante Jesus estava pregando, ele estava, sempre ele esteve, né? Porque Jesus é um ser superior, aliás, perfeito. Então ele estava sintonizado com a lei divina. E aí ele, aproveitando aquele momento, ele disse: aquele que faz a vontade do Senhor é o meu irmão. Então, esse renascimento interno nós podemos fazer através da reforma íntima. O que significa isso? Eu vou me auto-percebendo e eu vou observando o que realmente me serve e o que não me serve mais. Às vezes nós percebemos que aquele ciúme já não faz mais parte da nossa vida. Aquela inveja já não precisa mais. Aquele orgulho já não há necessidade de eu continuar alimentando. Então, nós começamos a fazer esse renascimento antes de desencarnar. Olha que maravilha! E aí nós poderemos desencarnar já com outro grau de consciência, com outro entendimento. Para isso, então, nós precisamos estar em contato com esse lado divino dentro de nós, porque se nós percebermos, quando nós estamos na sombra, nós estamos morando, ou seja, nós estamos vivendo um momento de angústia, de mal-estar. Quando nós voltamos para a luz, nós percebemos que existe uma tranquilidade na nossa alma. E nós podemos fazer sempre essas escolhas. Okay? Então, esse renascer que Jesus fala é um renascer interno. É o renascer também externo, mas trazendo para dentro de nós é o renascer interno. E todo momento eu posso renascer. Todo momento eu posso refletir. Em todo momento eu posso escolher. Me serve ainda esse modelo para mim? Não. Então, não quero mais ele para mim. Vou procurar mudar esse modelo. Vamos mais um capítulo, vai dar tempo ainda. Aqui Jesus fala: bem-aventurados os aflitos. E eu acho que esse é o capítulo do momento. Porque nós percebemos que a vida está mexendo conosco. A vida está fazendo com que a gente consiga realmente voltar para dentro de nós. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele fala no modelo da transformação, ou seja, a dor, ela serve para nos transformar. Por isso que eu chamei esse capítulo o capítulo da transformação, da mudança. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é justo e bom. Se nós começarmos a falar de Deus, nós sabemos que Ele tem todos os tributos necessários para ser Deus. Então, a lei divina, ela sempre tende a nos fazer com que a gente se reequilibre. Então, quando nós desviamos da lei de Deus, nós vamos para um caminho que não pertence à lei do amor. Desviamos.
A lei, por si só, nos traz de volta. No momento em que nós podemos realmente aproveitar a experiência da dor, do sofrimento, daquele momento que nós estamos passando. O que significa? Significa que, quando nós passamos por uma situação em que, para nós chamamos de dor, na verdade, nós estamos passando por um movimento de transformação. Joana de Ângeles diz que a dor vai até o momento que nós nos transformamos. Se nós nos transformamos, a dor desaparece. Poderíamos dizer assim, nossa, mas então nós estamos muito comprometidos porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Né? Ora estamos em provas, ora estamos em expiação. Verdade. Trazemos muito primitivismo dentro de nós. Trazemos muito movimento ainda que não está sintonizado com a lei divina. E tudo aquilo que não está sintonizado com a lei divina, nós teremos que reparar ou teremos que rever. O que significa isso? Significa que todo movimento primitivo que nós fazemos, nós teremos que, no decorrer da nossa vida, ou dessa ou de outras vidas, refazer ou reparar. Até que nós encontramos o movimento do amor sublimado. Então, a dor, ela veio para nos acordar, para que a gente consiga proporcionar essa transformação. Mas por que não ocorre tão rápido? Por que razão a gente não aproveita e diz assim, eu entendi, foi Deus que mandou essa dor para mim, então eu vou já começar a ver o que ela significa, o que ela está me dizendo, o que ela está me informando. Então, quando nós temos esse movimento, né, teórico, porque na prática é diferente, né? Nós ainda trazemos tendências primitivas que precisam ser organizadas, nós ainda temos modelos, nós temos ainda crenças, ou seja, o nosso nível de consciência ainda é rebaixado. Nós ainda não temos essa consciência através da razão de compreendermos e aplicarmos imediatamente esses conceitos que Jesus nos traz. Por isso que a dor, ela faz nós voltarmos para dentro de nós. Percebemos que quando a gente está magoado, está revoltado, e de repente vem a dor, nós esquecemos da mágoa, esquecemos porque agora nós temos que atender a nossa dor. Agora eu preciso lidar com ela. Agora eu preciso buscar a minha transformação. Então, a dor, ela tem um mecanismo de nos tirar da sombra e trazer novamente para a reflexão, trazer nós novamente para a compreensão, para essa mudança que nós estamos vivendo. Se nós pudéssemos ter essa compreensão, nós não teríamos tanta dor, porque o amor, ele cobre milhões de pecados. O que significa? Graça, mas eu tenho tanto comprometimento, então eu vou ter que sofrer muito na vida? Não. Não. Nós podemos começar a movimentar o amor e iluminar a nossa sombra. Jesus veio com esse propósito. Ele disse, o meu fardo é leve, é suave. Olha o que Jesus nos disse. Meu jugo é leve, é leve. Por quê? Porque se nós conseguíssemos ficar neste movimento dessa centelha divina, dessa luz divina, nós conseguiríamos ir saindo dessa sombra. E gradativamente nós iríamos iluminando a sombra. Mas por que ainda temos a dor? Porque nós trazemos imperfeições morais, muitas vezes, que nós estamos repetindo por várias encarnações.
E por mais que a gente conheça, quando nós menos esperamos, nós estamos repetindo o mesmo padrão, a mesma crença. Até que chega uma hora, ela precisa quebrar. O que significa quebrar? Quebra com a dor, com o sofrimento. Aí nós começamos, depois que passa tudo isso, a gente percebe, nossa, o que eu aprendi com isso? E quase sempre a gente vê que houve uma renovação interna dentro de nós. Olhando para o nosso coronavírus, né, vamos falar um pouquinho dele, ele fez com que todos nós parássemos. E olha que mecanismo divino, poderíamos dizer, porque o mundo inteiro teve que parar. O mundo inteiro teve que voltar-se para si. O mundo inteiro agora precisa refletir sobre como estava a nossa vida e o que está ocorrendo conosco agora. Então, quando nós fazemos uma reflexão, nós percebemos que não tem nada material, que possa modificar até o momento essa situação que nós estamos vivendo. O mais rico, o mais poderoso, o rei de um país, ele está no mesmo padrão, na mesma experiência. Olha que beleza isso. É uma beleza. Por quê? Porque é um momento em que nós estamos acordando, tomando consciência para dentro de nós, a fim de que a gente compreenda que nós estamos passando por essa vida. Além do mais, veja, começou a ter desencarnações em massa. Então, por mais que nós, aqueles que não são espíritas, não têm crença, às vezes, eles têm alguma coisa agora onde eles querem se apegar. Eles precisam de algo para se apegar. Porque se não tem nada externo, nada material, e ainda existe uma possibilidade da desencarnação, para onde nós temos que voltar? Para Deus. Porque nós sabemos que Deus está no comando de tudo isso. Então, é um momento de renovação. É um momento de nós vivermos o aqui e agora. É um momento de grandes reflexões. E é igual para todos? Não. Não é. Cada um vai ter o aproveitamento conforme o seu nível de consciência que a pessoa está trazendo. O significado de ficar em casa para mim pode ser um significado diferente para o outro. E para o outro também diferente. O fato de eu ter que cuidar de mim e do outro, olha como é divino. Eu preciso cuidar de mim e cuidar do outro. Porque eu posso até, não desenvolver o vírus, mas eu posso ser portador e passar para muitos. Então, percebe que dentro de um sofrimento, lógico, porque muitos estão sofrendo, mas é um mecanismo de ajuste. Um mecanismo em que nós estamos vivendo uma renovação. Não seremos mais o mesmo depois que passar essa pandemia. Cada um vai ter uma renovação interna consigo mesmo. Porque depois que passar tudo isso, vai haver uma transformação gradativa em cada um de nós. Percebemos aí que, veja, não teria uma outra maneira de desenfrear esse mecanismo que nós estávamos vivendo. Perdemos os vínculos, perdemos o afeto, não tínhamos tempo para parar, não tínhamos diálogo, nós não tínhamos tempo para conversar. Os jovens, eles perderam o vínculo afetivo. Eles ficavam. Ah, não, a gente ficou. Mas quem é a pessoa? Não sei, já foi embora, já estamos no outro. E, de repente, ficava de volta. Então, o vínculo do afeto, do comprometimento,
da responsabilidade. Nós estávamos perdendo o vínculo maior, que é o vínculo do amor, e estávamos presos nesse encantamento do ter. E aí, de repente, ter hoje não faz muita diferença, a não ser para a sobrevivência. O restante, nós percebemos que é o ser. E agora chegou este momento de voltarmos para dentro de nós, de recomeçar a nossa caminhada, sem culpa, sem ficar nos condenando, sem ficar ali preso no passado. Não, não é momento para isso. É um momento de renovação, é um momento de voltarmos para Deus, é um momento de voltarmos para dentro de nós e percebermos os nossos valores, os nossos potenciais. E aí chega no que Kardec coloca, que nós falamos no início da nossa fala, a vivência. Hoje, né, nós temos bastante conhecimento, nós sabemos disso. Né? Bastante para o nosso nível de consciência. Né? Lógico, se for num planeta mais evoluído, não sabemos nada. Mas para o nosso nível de consciência, a gente tem bastante conhecimento. Temos bastante conhecimento também da doutrina espírita. Nós estudamos ela, nós sabemos a lei divina, nós conhecemos a lei de causa e efeito, nós ficamos informados de todo o processo divino que envolve todos nós. Mas se nós não trazermos para o nosso dia a dia, ficaremos teóricos e nos perderemos novamente na ilusão do orgulho. Se nós procurarmos aplicar, voltar para dentro de nós, e cada frase que eu leio do Evangelho, cada estudo que eu faço da doutrina, eu devo perguntar para mim: aonde eu posso aplicar isso? Aonde eu posso vivenciar? Como eu posso trazer esse conhecimento para a minha reforma íntima, para a minha renovação? Kardec falou que nós iríamos entrar no período da aplicação da vivência. E eu enxergo este período agora. É este o momento. Porque agora nós estamos vivendo mais com os nossos familiares. Né? Nós teremos agora que ter a paciência, a resignação, o afeto, a compreensão, né? Porque estamos ali agora retornando novamente para a nossa família nuclear. Ajustando essa família nuclear, é mais fácil de nós nos ajustarmos com o social. Então, é o momento da nossa transformação, de reflexão e de perguntarmos para nós mesmos: o que eu estou aprendendo com essa experiência? E tem mais. Todos nós que estamos aqui sabíamos que iríamos passar por isso, porque está dentro do nosso planejamento. Todos que estão na Terra sabiam que iriam passar por essa experiência. E se nós iríamos passar por essa experiência, ela tem um significado para nós. E esse significado é começarmos a tomar consciência do que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é o meu papel na minha família? Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo nela? Quanto eu contribuo por ela? Quanto realmente eu consigo ser um agente transformador com o meu exemplo? Porque é só o meu exemplo que transforma. É um momento em que nós temos um grande material para que a gente consiga fazer esse movimento de mudança, de transformação. E quanto tempo ficaremos assim? Até quando Deus achar necessário. Até quando Deus quiser. Porque ainda temos a tendência a querer negar, não aceitar. Não, nós estamos
vivendo um modelo diferente, não teremos mais o anterior, e se nós não nos transformarmos agora, virá novas provas para nós, até que nós conseguimos realmente entrar num mundo de regeneração. Para isso, então, é importante nós acessarmos o self. Como acessamos o self? Através da oração, da prece. Uma maneira de acessar o self. Da meditação. É importante nós meditarmos. Meditar é conversar comigo, é me sentir, é me auto-observar, é me perceber, é estar junto de mim, é que eu consiga me autoconhecer. Então, meditar. Aplicar aquilo que eu leio. Eu leio um pequeno trecho, reflito para dentro de mim. Aquele momento em que eu entro no autoconhecimento, e que está falando da caridade, então, como é que eu faço a caridade? Como é que é a caridade para mim? A solidariedade, como é que é a solidariedade para mim? Para isso, então, nós recomendamos que a gente implante o Evangelho no lar, se possível, não uma vez por semana, mas faça todos os dias. Vamos orar por essas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, que estão sofrendo, que estão realmente perdidas, que não sabem o que fazer porque não tem uma rota, não tem um caminho. Então vamos vibrar, ensinar nossas crianças a vibrar em favor daqueles que ainda não têm o entendimento, a compreensão da amorosidade, da solidariedade. Com isso, nós estaremos contribuindo, né? Não precisa ser um evangelho longo, mas vamos ler um trechinho só, para a gente praticar no dia. Às vezes, uma virtude. Hoje nós vamos falar da caridade. Hoje nós vamos falar do respeito. E aí falamos um pouquinho do respeito e oramos. É um momento de nos ligarmos com Deus, de orarmos, porque com isso nós vamos atendendo o propósito, que seria esse momento que estamos vivendo. Que Deus nos ilumine e fique conosco, hoje e sempre. Estou aqui. Obrigado pela presença do nosso querido presidente. César, passar a palavra para você fazer a oração de encerramento, então, por favor. Depois o Alfred faz o fechamento da sala. Queria mais uma vez aproveitar o ensejo, né? Inicialmente agradecer a nossa companheira Graça, sempre gentilmente atendendo os nossos chamados, né? E trazendo importantes reflexões, com muita lucidez, com muita clareza, a mensagem do Evangelho. Vocês fazem parte da história do CEFA, vocês são precursores no CEFA, né? Você, Valdeci, que foi presidente lá, você mencionou no início da sua fala grandes companheiros nossos, Napoleão, Isso. Dona Elce. A Elce, né? Sempre muito presentes aí, nos apoiando, sempre estão conosco, né? Apoiando a nossa tarefa aí, me perdoe a emoção. Muito feliz por você estar participando aí do momento de comemoração, esse mês de aniversário do CEFA, dos 66 anos. Para mim é muito gratificante estar com vocês. Com certeza. Irmãos muito próximos de nós, todos vocês, porque com certeza. Vocês têm sempre aí um carinho especial. Com certeza, sentimos da mesma forma por vocês. Um nosso grande abraço aí aos companheiros do Santo Espírito Abib Isfer, né? Estamos aí caminhando juntos, né? E importante essa mensagem que você nos trouxe aí, e sempre é bom lembrar, né, que temos em nós a centelha divina, a lei do amor, que estão gravadas aí na nossa consciência, né? Sim. Estamos, sim, em processo, né, em processo de lapidação do nosso espírito ainda bruto, né? Isso. Desenvolvendo esse potencial divino, né? Desenvolvendo a amorosidade, que é sempre muito bom, e realmente onde está o nosso pensamento está o nosso coração, né? Então a nossa gratidão a você
seguidores do Cristo. Jesus foi chamado de mestre, de pastor, de Messias, de Salvador, de Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e são veneráveis. Mas não podemos esquecer aquela apresentação feita por João Batista. João Batista designava Jesus como trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. João Batista não apresentava Jesus empunhando leis, cheio de ordenações, de pergaminhos, nem num carro de glórias magnificentes, mas referia-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos nós que vivemos empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, que possamos manter aceso nos nossos corações o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos as nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos ao amigo de cooperação, aquele colaborador divino que limpará a ira do mundo. Que assim seja. Vamos com Deus.